Sabe? A primeira história de assassinato da humanidade não fala de guerra, nem de poder. Fala de algo muito mais íntimo: ciúme. Ciúme entre dois irmãos. A gente vai mergulhar hoje na história de Caim e Abel, lá do livro de Gênesis, para tentar entender as raízes desse conflito e, claro, as consequências das nossas escolhas. Essa história nos leva lá para o comecinho de tudo para responder uma pergunta que é, no fundo, fundamental. Como foi que o primeiro grande conflito começou? E a resposta é bem surpreendente, viu? Não foi entre reinos nem exércitos. Foi dentro da primeira família. Imagina só, fora do paraíso, Adão e Eva têm seus primeiros filhos. E com eles nascem também os dois primeiros estilos de vida da humanidade, cada um representado por um dos irmãos. Então, de um lado, a gente tem Caim. Ele é o mais velho, o primogênito. Um agricultor, alguém que trabalha a terra com as próprias mãos. Do outro lado, seu irmão, Abel, que era um pastor, cuidava dos rebanhos. Duas vocações essenciais, sabe? Dois irmãos vivendo num mundo que ainda era completamente novo. A paz entre eles, no entanto, não dura muito. Ela é quebrada por um evento bem específico, uma oferenda a Deus. É exatamente aqui que a semente do conflito começa a ser plantada. Chega o momento de fazer uma oferta. Caim traz os frutos da sua colheita, aquilo que a terra deu. Abel, por outro lado, ele oferece algo mais específico, as primícias do seu rebanho, ou seja, os melhores, os primeiros animais. Parece uma diferença sutil, né? Mas que vai ter consequências gigantescas. E é aí que está o ponto de virada. O texto diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da de Caim. A razão exata não é explicada, mas a reação de Caim é imediata e muito intensa. Ele fica furioso, o rosto dele se fecha completamente. E aqui a história tem um momento fascinante. Em vez de simplesmente punir Caim pela raiva, Deus fala com ele. Dá um aviso e, mais importante, dá uma escolha. A mensagem é muito clara. Olha, o mal está aí, à espreita, mas você tem o poder de dominar isso. Só que, apesar do aviso, a raiva de Caim o consome por completo. E a narrativa, então, caminha para o seu momento mais sombrio e, sem dúvida, mais trágico. A execução do plano é fria, direta. Um convite que parecia inocente, vamos ao campo, se torna o cenário do primeiro assassinato. Caim se vira contra o próprio irmão e o mata. Simples assim. Depois do crime, Deus confronta Caim de novo. E a pergunta é bem simples, mas carrega um peso enorme. É uma chance para a confissão, uma chance para a verdade aparecer. A resposta de Caim, nossa, ela ecoou por séculos. É uma negação desafiadora, uma tentativa clara de fugir da responsabilidade. Sou eu o guardador do meu irmão? Essa frase se tornou um símbolo da nossa responsabilidade uns com os outros. Mas a negação de Caim não adianta nada. A resposta de Deus é poética, é poderosa e revela que o crime não passou despercebido. A própria terra testemunhou o que aconteceu e o sangue de Abel clama por justiça. A partir desse ponto, o foco da história muda. Agora a gente vai ver as consequências, o castigo que foi imposto a Caim por causa do que ele fez. A punição de Caim é quase uma poesia trágica, sabe? A mesma terra que ele cultivava, a terra que bebeu o sangue do irmão dele, agora se recusa a dar frutos para ele. Ele, que era o agricultor, agora está condenado a vagar por ela como um exilado, sem lar. E Caim entende na hora a gravidade disso. Ser um errante significava ser um alvo. Sem a proteção da família, sem um lugar, ele fica com medo de que o ciclo de violência continue e que qualquer um que o encontre o mate por vingança. Mas aí a história dá uma virada bem inesperada. Para quebrar esse ciclo de vingança antes mesmo que ele comece, Deus faz uma coisa para proteger o assassino. Ele coloca um sinal, uma marca em Caim, que não era de vergonha, mas de proteção divina, garantindo que ninguém tiraria a vida dele. Mas a história não acaba com o exílio de Caim, não. A partir dessa primeira grande tragédia, a humanidade meio que se divide em dois legados, dois caminhos bem diferentes. Olha que interessante, a linhagem de Caim se torna pioneira da civilização. Eles constroem as primeiras cidades, desenvolvem a pecuária, a música, a metalurgia. É um legado de progresso, de inovação. Só que, junto com esse progresso, a violência também aumenta, e muito. Lameque, um dos descendentes de Caim, se gaba da própria brutalidade, multiplicando a promessa de vingança que tinha sido feita a Caim. O legado dele também é um de violência crescente. No meio disso tudo, porém, surge um caminho alternativo.
Adão e Eva têm um terceiro filho, Sete, que é visto como um substituto para o justo Abel. Ele representa um novo começo, uma nova esperança. E a história termina com esse contraste bem forte. Enquanto a linhagem de Caim construía as bases da civilização material, foi através da linhagem de Sete que a humanidade começou a invocar o nome do Senhor. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Quais são os verdadeiros pilares de uma sociedade? O progresso material ou a busca por algo maior? Mas, e se essa lista for, na verdade, uma das estruturas narrativas mais importantes do livro todo? É isso que a gente vai ver hoje. Vamos desmontar essa genealogia para entender como ela age como uma ponte que liga dois mundos, duas eras fundamentais da história. Então vamos lá. A coisa toda já começa com um tom bem sério. A frase Livro das Gerações soa quase como um documento oficial, sabe? Como se a gente estivesse abrindo um registro histórico. Isso mostra que não é uma história qualquer, contada de qualquer jeito. Pelo contrário, é um documento que está traçando uma linhagem bem específica e com um propósito muito claro. Para a gente entender direitinho essa estrutura, nossa análise vai passar por 5 pontos. Primeiro, vamos ver o porquê desse texto existir. Depois vamos decifrar um padrão que se repete o tempo todo nele. Aí vamos analisar 2 quebras bem importantes nesse padrão. E no final a gente junta tudo para ver como isso vira uma ponte que nos leva direto para a história de Noé. Então, qual é a grande sacada desse capítulo? É bem simples, na verdade. Traçar uma linha reta sem nenhuma quebra. A gente começa lá com Adão, o primeiro homem, e o texto vai nos levando, geração após geração, até a gente chegar numa figura que vai, virar o jogo todo. Noé. Pense nisso como uma corrente, com cada elo perfeitamente conectado ao outro. E é bom lembrar que na antiguidade, essas genealogias eram super importantes. Não era só uma lista de nomes para decorar, não. Era uma ferramenta poderosa para provar legitimidade, direito de herança, coisas assim. E aqui o papel dela é justamente esse: conectar o mundo que acabou de ser criado diretamente com o cara que vai ser o centro da próxima grande era da história. Ok, agora a coisa começa a ficar fascinante. Porque quando a gente lê esse capítulo, uma coisa salta aos olhos. Existe um padrão, uma fórmula que se repete e se repete e se repete. É quase hipnótico de verdade. Vamos dar uma olhada de perto em como essa fórmula funciona. Essa fórmula é bem simples. São basicamente 4 passos. Primeiro, com que idade o patriarca teve seu filho principal? Segundo, quantos anos ele viveu depois disso? E por fim, a frase que sempre volta, a conclusão inevitável de tudo, e morreu. Esse ritmo constante cria uma sensação de ciclo, né? Vida e morte. De novo e de novo. Se a gente pegar os primeiros nomes da lista, fica claríssimo. Olha só, Adão viveu 130 anos, gerou Sete, viveu mais 800 anos e morreu. Aí vem Sete, viveu 105 anos, gerou Enos, viveu mais 807 anos e morreu. Percebe? É um padrão implacável que reforça o tempo todo a ideia da mortalidade. Ao mesmo tempo, claro, que chama atenção para essas idades impressionantes. E falando nessas idades longas, tem um número que é absurdo. 969. 969 anos. Essa foi a idade de Matusalém, a pessoa mais velha mencionada em toda a Bíblia. Dá para dizer que a fórmula da vida nesse caso foi esticada ao máximo possível. E aí, quando a gente já se acostumou com esse ritmo, com essa batida constante de viveu, gerou, morreu, o texto faz algo inesperado. Ele quebra o padrão. E quebra de um jeito bem dramático. No meio dessa lista, surge um personagem que simplesmente não se encaixa na fórmula. O nome dele? Enoque. Com Enoque, a história é diferente. A frase final não é "e ele morreu", não. O que a gente lê é uma coisa muito mais misteriosa e poderosa. Deus o tomou para si. É a primeira vez que o padrão é quebrado. É um sinal claro de que tem algo de muito especial acontecendo nessa linhagem. Olha só essa comparação. O impacto fica muito claro. De um lado, aquela procissão monótona para a morte. E morreu, e morreu, e morreu. Do outro, a grande exceção. Andou com Deus, e Deus o tomou. É uma quebra total. Essa exceção à regra tem um peso gigante, claro. Mostra que a morte talvez não seja sempre o ponto final. Bom, depois de Enoque, a lista continua e a fórmula do "e morreu" volta com tudo. Mas, quando a gente está chegando no final da lista, o padrão é quebrado de novo. Só que dessa vez não tem a ver com a morte, tem a ver com um nascimento e com uma declaração cheia de propósito.
Quando Noé nasce, o pai dele, Lameque, faz uma coisa que ninguém tinha feito antes nesse capítulo. Ele explica o porquê do nome. O nome Noé tem a ver com a palavra hebraica para consolo ou alívio. É basicamente uma profecia, uma declaração de esperança bem no meio de um mundo que é descrito como amaldiçoado e cheio de trabalho pesado. E esse momento é importantíssimo. Aquele padrão de dados puros, de números e fatos, é quebrado. A lista, que até agora só olhava para o passado, quem viveu, quem gerou, quem morreu, de repente olha para o futuro. A narrativa, o propósito, invadem a fórmula. É um sinal claro de que a história está caminhando para uma grande virada. Pronto. Agora a gente pode começar a juntar as peças do quebra-cabeça. Fica claro que essa genealogia não é só uma lista de nomes jogada ali. Ela foi construída com muito cuidado para cumprir um papel bem específico na história. Ela é, como a gente falou no começo, uma ponte. O grande objetivo de Gênesis 5 é esse: criar uma ligação direta, que ninguém pode questionar, entre Adão, lá no comecinho de tudo, e Noé, o homem que vai ser o ponto de partida para um recomeço da humanidade. É uma forma de garantir que o herói da história do dilúvio vem direto da linhagem original, da linhagem de Sete. Essa linha do tempo aqui mostra a ponte de um jeito perfeito. A viagem começa com Adão, lá na criação. Ela vai passando pelas gerações, e aí a gente chega naqueles dois pontos que quebram o padrão. A exceção, que foi Enoque, e a profecia no nome de Noé. E a ponte termina exatamente ali, em Noé, que está na beirada de um novo começo. Nada disso é por acaso. A estrutura foi toda pensada para nos levar até aqui. Então, resumindo a história toda, o que parecia ser só uma lista chata de nomes é, na verdade, uma peça de narrativa muito bem construída. Gênesis 5 usa esse padrão repetitivo para a gente sentir o peso da mortalidade, sabe? E aí, de propósito, quebra o padrão para dar um vislumbre de esperança, primeiro com Enoque e depois com Noé. No fim das contas, tudo isso se amarra para criar essa ponte que nos leva com segurança e lógica do mundo antigo para o próximo grande evento. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, não é? Pensa bem, com uma linhagem traçada com tanto cuidado, ligando a criação a um homem que nasce com a promessa de trazer consolo e um novo começo, a expectativa que se cria é enorme. O palco está todo montado. A grande questão é o que vai acontecer quando Noé finalmente entrar em cena. Hoje a gente vai fundo em uma das histórias mais fundamentais e intensas já contadas. A história de um dilúvio que praticamente acabou com o mundo e a missão de uma única família para sobreviver a tudo isso. E a nossa fonte aqui é direta, o livro de Gênesis, capítulo 6. E para começar, a gente parte de uma pergunta que, vamos combinar, é bem pesada, né? É essa questão que dá o tom de tudo que a gente vai ver a seguir. Um tom épico e até um pouco sombrio. Para a gente entender uma decisão tão drástica, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário daquele mundo. A humanidade tinha crescido, se espalhado, e o texto fala de algo bem curioso: uniões entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Um ponto que, olha, gera discussão até hoje. Então, não era só uma questão de ter mais gente no mundo. A questão é que dessa união surgiram figuras poderosas que o texto chama de gigantes, heróis antigos de renome. O problema é que, junto com esse poder, a violência e a maldade se espalharam de um jeito que, bom, saiu completamente do controle. E o texto bíblico aqui é categórico, não deixa margem para interpretação. Ele diz que a maldade tinha se multiplicado e que todo o desígnio do coração humano era continuamente mau. Percebe o peso disso? Não eram só as ações que estavam erradas, era a própria intenção, a origem do pensamento. A corrupção era total, na raiz. E aí a gente pode pensar que a reação a tudo isso foi pura fúria, né? Mas o texto mostra algo muito mais complexo, mais íntimo. Mostra uma tristeza profunda, um arrependimento. Imagina só a força dessa frase. A decisão de destruir tudo não nasce de uma raiva fria, impessoal. Nasce de uma dor, de um peso no coração. Isso muda completamente a perspectiva, né? Apresenta a situação toda como uma necessidade trágica, o que torna a história ainda mais complexa. E antes da destruição, veio um decreto, um limite. A vida humana passaria a ter um teto de 120 anos. Foi o primeiro sinal concreto do julgamento que estava vindo, uma espécie de prazo final para a humanidade como ela existia. Só que, no meio de toda essa escuridão, de todo esse caos, surge um único ponto de luz. Um homem chamado Noé. E é por causa dele
que o plano divino não é só de destruição, mas também de preservação. E o contraste aqui é gritante. De um lado, a terra inteira, corrupta e cheia de violência. Do outro, Noé, justo e íntegro. Enquanto todo mundo tinha se desviado, o texto diz que ele andava com Deus. Foi essa diferença fundamental que o fez encontrar favor aos olhos do Senhor. E a partir daqui, a narrativa muda de foco. A gente sai do porquê do dilúvio e entra no como da salvação. E o como é, basicamente, um projeto de engenharia de proporções épicas, com instruções divinas extremamente específicas. A ordem fundamental é essa: a escolha do material, a madeira de cipreste e a ênfase no betume para impermeabilizar por dentro e por fora. Tudo isso mostra um plano muito prático, muito detalhado, para enfrentar a catástrofe que estava por vir. E é aqui que a escala do projeto fica tangível. 130 metros de comprimento. Gente, isso é mais comprido que um campo de futebol. E ainda por cima, com 3 andares, compartimentos internos e uma única porta na lateral, imagina só o trabalho de construir uma estrutura dessas. Naquele tempo, sem a tecnologia que a gente conhece hoje. É uma tarefa monumental, quase inimaginável. O propósito da arca ia muito além de só salvar um homem e sua família. Ela foi pensada para ser um santuário flutuante, projetado para preservar o futuro de toda a vida na Terra. É aqui que o plano se revela como um ato de recriação, não apenas de destruição. A lista de passageiros era bem precisa: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. E, a parte crucial, um par de cada criatura viva, macho e fêmea, para garantir que as espécies pudessem continuar. E, claro, todo tipo de comida para sustentar todo mundo. A arca não era um barco de fuga, era um verdadeiro ecossistema autossuficiente. E depois de receber esse conjunto de instruções que pareciam impossíveis, que anunciavam o fim do mundo, a resposta de Noé é resumida nessa frase simples, mas extremamente poderosa. Uma declaração de obediência completa, sem questionar. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Diante de uma tarefa que desafiava a lógica, que desafiava a realidade, o que motivou Noé? Foi uma obediência. Gênesis, capítulo 7, a história do grande dilúvio. E a pergunta que fica é essa, né? Como é que o mundo inteiro pode simplesmente desaparecer debaixo d'água? Essa história descreve não só uma enchente gigantesca, mas um evento que literalmente redefine o planeta. Então vamos começar do início com a ordem que deu início a tudo. Bom, a história começa com aquela ordem final, sabe? Sem volta. Todo o tempo de preparação, de avisos, acabou. A hora chegou e as instruções são bem claras, diretas e, mais do que tudo, urgentes. Olha só o tom pessoal desse comando. A justificativa é dada direto para Noé. É a retidão dele que o separou dos outros. Essa distinção, que é moral e superpessoal, dá o tom para tudo que vai acontecer a seguir. E a ordem não para na família de Noé. Ela entra em detalhes num plano bem específico para preservar a vida animal e faz uma distinção fundamental. 7 pares dos animais chamados puros, que eram usados em sacrifícios e permitidos para alimentação, e só um par dos impuros. O objetivo é bem claro: garantir que todas as espécies sobrevivam. E aqui vem o prazo final. Apenas uma semana. 7 dias para juntar uma multidão de animais, embarcar todo mundo e se preparar para o inimaginável. A contagem regressiva começa e dá para sentir a tensão no ar. Agora a gente sai da instrução e vai para a ação. O comando foi dado e o texto simplesmente diz que Noé obedeceu. É nesse ato de obediência que o destino do mundo antigo é selado de vez. O texto faz questão de nos dar um marco de tempo bem específico. Noé tinha 600 anos. Isso coloca a gente numa escala de tempo quase mítica, sabe? E só reforça a natureza épica desses acontecimentos. Isso aqui é basicamente um microcosmo do mundo. 8 pessoas e uma coleção completa da vida animal da Terra, todos ali, dentro de um único barco, esperando o inevitável acontecer. Então, a gente chega num momento, nossa, é talvez um dos trechos mais arrepiantes do capítulo. Não é Noé quem fecha a porta. O texto é claro, foi o Senhor que a fechou. É uma ação divina, um ato final, sem volta, que sela a divisão entre o que vai ser salvo e o mundo que está prestes a se perder para sempre. Com a porta selada, o mundo do lado de fora começa a se desfazer. A narrativa muda completamente, sai da preparação e entra na destruição total.
A imagem que o texto pinta aqui é de uma força incrível. A destruição não vem de um lugar só. A água jorra de baixo das fontes do grande abismo e despenca de cima das comportas dos céus. É um colapso completo da ordem natural das coisas. Para a gente ter uma ideia da dimensão disso tudo, essa linha do tempo ajuda bastante. A chuva em si dura 40 dias e 40 noites sem parar. Mas o ponto crucial é que mesmo depois que a chuva para, as águas continuam subindo, cobrindo a Terra por um total de 150 dias. E depois daquela tempestade toda, vem a consequência, um oceano global. O mundo que Noé conhecia simplesmente sumiu. Esse versículo aqui é para não deixar nenhuma dúvida sobre a escala do dilúvio. Não tem para onde correr, não tem um lugar mais alto para se abrigar. O texto enfatiza que todos os montes mais altos foram cobertos. Imagina a cena, um planeta transformado num único oceano, sem terra à vista em nenhuma direção. E para deixar isso ainda mais concreto, o texto nos dá uma medida. As águas subiram 7 metros acima dos picos das montanhas mais altas. É uma profundidade que garante que absolutamente nada na superfície conseguiria sobreviver. A partir daqui, o ritmo da história muda. A fúria da tempestade acaba e o que fica é um silêncio profundo, assustador. A consequência é declarada de uma forma seca, direta e devastadora. Não tem ambiguidade. É uma declaração final, absoluta de perda. Tudo que respirava ar em terra seca foi extinto. E aí o texto faz uma espécie de inventário da perda, para reforçar o tamanho da devastação. Aves, gado, animais selvagens, as criaturas que rastejam e, por fim, toda a humanidade que estava fora da arca. É como uma reversão da criação. E essa é a imagem final com que o capítulo se encerra. Em um planeta inteiro coberto de água, só o que resta é um barco. Os únicos sobreviventes, flutuando sozinhos no mundo silencioso, esperando para ver o que vem depois. E é nesse ponto que o capítulo 7 nos deixa. Nesse silêncio profundo, nesse mundo submerso. O ato de destruição está completo. A terra foi limpa. Agora, a grande questão que fica no ar é, depois de uma descriação desse tamanho, como é que a vida pode começar de novo?